Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para o Instagram, para o IGTV, para ser mais específica. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre algumas dicas, tanto para estagiário como para recém-formado, para quem nunca trabalhou com ressonância. A gente vai falar sobre alguns tópicos e eu espero que ajude todo mundo, que vocês possam aproveitar. E se vocês gostarem, eu vou fazer mais vídeos nesse formato, tá? Eu fiz uma lista de coisas para eu falar. Então, se eu olhar para baixo, porque tô olhando meu resuminho aqui. Então tá. A primeira coisa, quando você chegar na empresa, independente se você é estagiário ou se você é recém-formado, tá? Eu vou falar sempre estagiário, mas serve para o recém-formado que está no seu primeiro emprego também. Conheça a empresa. Quando você descobrir onde você vai trabalhar, onde você vai fazer estágio, procura na internet, saiba quais são os valores, qual o objetivo daquela empresa, o que ela busca. Quando você chegar na unidade, procura saber quem são os gestores, enfermeira, pede pro biomédico que tá lá, ou operador, ou tecnólogo. Eu vou falar operador que eu acho que é mais fácil. Pede pro operador te levar para conhecer a liderança, se apresenta, se coloca à disposição para ajudar, que eu acho que esse é o primeiro ponto para você. Se você não se der bem com a liderança da unidade, primeiro que se você for contratado, você não vai ficar. Se você for estagiário, você não tem chance de contratação, né? Segunda coisa, comportamento. Parece besteira falar isso, gente, mas eu trabalho numa empresa grande que tem muito estagiário e a gente vê estagiário com problema de comportamento, fazendo fofoca, o tempo todo no celular, estagiário dormindo, tudo bem, tá cansado, estuda, trabalha, faz faculdade, às vezes se você é recém-formado, você já tem outro emprego. Cara, toma cafeína, se vira, não vacila. Você tá lá pra trabalhar, pra aprender, então dê o seu melhor, tá? Os médicos, todo mundo tem muito medo de falar com o médico. A gente sabe que existe uma cultura que alguns médicos são um pouquinho arrogantes, mas coloca no seu lugar, se impõe. E se impõe não é ser arrogante. Respeite o médico e faça com que ele te respeite também. Se algum momento ele te desrespeitar, eu acho que você tem o direito de falar, olha, não é assim. Eu tô aqui para fazer o exame, se eu não fizer o exame, você não tem o que laudar. Então, é uma via de mão dupla. Ele depende da gente, a gente depende dele. O médico tem muito conhecimento, não é todo médico que está disposto a ensinar, mas a maioria tá, sabe? Tem bastante médico que se você chegar e perguntar do exame, por que faz daquele jeito, ele vai ter a boa vontade de te ensinar. Você sempre vai encontrar alguém com boa vontade de ensinar, tá bom? E agora a gente vai falar de estudos. Ontem eu falei no Stories que o estagiário ele tem que estudar, ele tem que ter vontade de estudar, né? Ele tem que ir atrás, é do interesse dele. Então eu fiz uma lista com meio que um cronograma do que o estagiário ou recém-formado ele precisa saber, tá? Para começar e para demonstrar interesse para a pessoa que está lá ensinando. Eu não vou explicar o que são essas coisas. Se você não sabe o que é, já vamos começar a correr atrás, né? Primeira coisa, segurança em ressonância magnética. Todo mundo que chega para treinar comigo, ou o pessoal da equipe de enfermagem que chega para trabalhar, eu sempre mostro o campo magnético, mostro a placa que tem na porta da ressonância, com todas as contraindicações. Então, você precisa ter isso decorado, tá? Existe um site que é o MRI Safety, que você pode consultar o que pode ou o que não pode entrar na ressonância. Em inglês,
mas tem muita informação em português também. E as contraindicações absolutas você acha em qualquer site, tá? Qualquer Instagram, você pode procurar que você acha. Então, vão atrás, saiba o que pode e o que não pode entrar na ressonância. Física de ressonância. Cara, a física é difícil. Ai, demora para aprender. Demora, é chato, precisa estudar, precisa dar sorte de cruzar com alguém que consiga explicar de uma maneira mais leve, mas precisa saber, não dá para só apertar botão. Então, duas coisas não, são várias, né? Eu fiz uma lista do que você precisa saber. T1 e T2 e DP. Precisa saber os valores de TR e TE de cabeça. Os valores de referência, tanto para 1,5 quanto para 3 Tesla. Mais para 1,5, porque a maioria dos lugares trabalha com 1,5. Se você for trabalhar num lugar que tem um 3 Tesla, você precisa saber dos valores de 3 Tesla. E precisa saber e precisa estudar como que aparece na imagem o T1, o T2 e o DP. E uma dica, não se baseiem pela gordura, tá? Se baseiem pelo líquido. As sequências de pulso. Então, vamos lá. Sequências básicas que você precisa estudar no começo. Spin Echo, Fast Spin Echo, Inversion Recover e o básico do gradiente. Qualquer livro de ressonância tem um resumo do que é essas sequências e, assim, um resumo que dá para entender. Claro que se você for pegar um livro daqueles que é tipo Bíblia, sabe? Vai ser difícil de entender. Mas tem o livro da Catherine Westbrook, que tem uma linguagem fácil. Tem o livro do Almir, de ressonância, que também tem uma linguagem muito fácil. Então dá para começar por esses livros. Tem bastante material na internet. No meu blog tem explicação do que é T1 e T2. Tem algumas sequências de pulso. Vou falar mais. Mas tem muito site, blog que tem essas explicações, tem sites em inglês que eu sempre consulto o MRI Tips, tem bastante explicação de tudo que você procura, tem lá. Então vão atrás, leiam livros, comprem livros. Eu gosto muito do livro da Catherine, eu tenho ele, eu vou mostrar para depois, em outro momento, eu mostro pra vocês quais são os livros que eu tenho, porque eles não tão fácil aqui pra eu pegar agora. Mas precisa estudar, sim, isso. E anatomia. Precisa saber anatomia. Muito bem. Você não precisa saber anatomia radiológica, mas você precisa saber anatomia. No começo, você vai olhar a imagem e não vai entender nada, não vai saber que músculo que é aquele, qual é aquele osso, mas com o tempo o seu olho vai familiarizando com a imagem e aí você vai linkando com o conhecimento que você tem de anatomia. Então estudem anatomia, tem sites que tem anatomia radiológica, tem um monte de atlas circulando na internet aí de anatomia radiológica, tem livros simples e livros mais avançados. Então assim, procurem, não tenham preguiça. Comecem estudando a anatomia dos exames mais frequentes: crânio, joelho, coluna, ombro. Pelo menos as estruturas básicas, para você poder programar o exame, para quando o operador falar com você, você não ficar viajando. Porque às vezes a gente fala, aqui tá o úmero, a pessoa fica, úmero? Tipo, a pessoa não sabe que tem um úmero no ombro, sabe? Então são coisas que é o básico, sabe? As estruturas, os ossos que compõem cada estrutura, esse é o básico, precisa saber. Você pode não saber identificar na imagem, mas você precisa saber que aquilo tá ali, tá bom? Eu acho que é isso, esse vídeo já ficou com 10 minutos. Eu vou tentar editar para ficar mais curto, mas espero que vocês gostem e se vocês gostarem eu vou fazer mais vídeos assim, tá? Beijo, tchau!